Olá, me chamo Pedro Amarante, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui dando um curso de Excel completo. Já temos algumas aulas aí e na aula de hoje vamos ver qual é o erro que dá quando a gente não coloca o R cifrão, né? Ou coloca e fica num tipo diferente do contábil, certo? Vamos ver aqui como trabalhar com alguns valores, continuar vendo como trabalhar com alguns valores contábil geral, e vamos ver ainda mais algumas funções da guia página inicial. E aí, vamos começar a nossa aula? Na aula passada, nós vimos a questão do R cifrão, né? Eu coloquei aqui o R cifrão de modo manual, vou até voltar aqui, né? Tá aqui no modo contábil, vou vir aqui nessa caixa de seleção, guia página inicial, grupo número, caixa de seleção, dou um clique aqui no canto, botar geral, que aí ele tira esse modo contábil tudo. E aí eu vou dar dois cliques aqui dentro, ou eu posso até, no meu teclado, usar somente o F2, que é para edição de célula, tá? Quando eu toco no F2, ele já marca ali o cursor e eu posso começar a editar o que tem dentro da minha célula. E aqui eu vou botar o R cifrão e vou dar um Enter. Pronto. Note que do C3 até o C9 eu tenho um modo contábil, tá aqui na caixa de seleção já no modo contábil. Quando eu clico C10, eu já tenho um modo, já está do tipo moeda, né? O número que está aqui está do tipo moeda. Se eu der, vamos aqui usar a nossa primeira fórmula, tá? Existe uma diferença, tá, pessoal, de fórmula direta e fórmula indireta no Excel. A fórmula direta é quando a gente usa a fórmula em si, igual média e bota os valores que a gente quer tirar média, igual soma e bota os valores que a gente quer botar a soma, né? Igual multi, bota os valores que a gente quer multiplicar, enfim, né? Isso é uma fórmula direta, então eu estou utilizando a fórmula em si para realizar aquela operação. Mas também temos o modo indireto, que é quando eu não utilizo a fórmula. Se eu já sei que é somar, eu boto lá igual, vou usar aqui, né, a célula. Para a gente usar uma célula, os valores de uma célula, é só botar o nome dela, tá? E aí no caso aqui eu quero multiplicar a quantidade pelo valor dela, né? Então é igual, no caso a minha última quantidade, a quantidade de chocolate, está localizado na célula B10. Eu posso clicar e já marca aqui, ó, B10. Ou eu posso digitar também, tá? B10. Para multiplicar, o vezes é o asterisco, tá? Vezes, asterisco. Vou clicar agora no C10. Aqui eu estou utilizando uma forma indireta. Eu sei o operador e estou utilizando os valores da célula. Vou dar o Enter. Para confirmar, ele multiplicou, ele realizou o cálculo normal, tá? Então, quando a gente tem o modo moeda, que é o chocolate aqui, né, como a gente viu, e o modo contábil, não há muita diferença, né, só esteticamente, porque ele calculou normal, certo? Mas e se eu botasse RS assim? Será que daria certo? Vamos ver. Ele já dá o erro, certo? E aí eu posso até... Ah, mas é o espaço o problema. Vamos ver se é o espaço. Enter. Continua o erro. Por isso que o ideal, pessoal, é a gente sempre utilizar o modo aqui, ó, moeda, né? Clicar aqui e utilizar. Porque aí a gente não esquece, né? A gente elimina já esse erro. Aqui no caso, ele está perguntando, eu vou multiplicar o C3, o B10, que é o 3, né? O 3 aqui, que está localizado no B10, por quem? Se no C10 eu tenho um R, que é um caractere,
Como é que eu vou multiplicar um número por caractere? Né? Isto o Excel entende assim, por isso que ele dá hashtag valor. Ele não consegue encontrar um valor para essa multiplicação. E aí ele dá esse erro. Vou dar um delete. Vou aqui aplicar o meu contábil, certo? Opa, contábil não mudou. Então o que é que eu faço? Eu deleto e dou enter. Pronto. Tá aí o modo contábil todo bem direitinho. E vamos lá começar, né, a preencher aqui o nosso total, nossa coluna total. Vou utilizar a fórmula multi, tá? Multi, a forma de multiplicação, igual multi, abre parênteses, de modo indireto mesmo, de modo direto mesmo, tá, pessoal? Eu sempre utilizo, na maioria das formas, gosto de utilizar o modo direto. Por mais que eu sei, né, que o multi, que a multiplicação asterisco, tudo, porque aí a gente tanto fica conhecendo a forma, praticando, como numa referência em alguma coisa, o dado fica melhor de ser buscado, né? Aquela informação naquela célula fica melhor de ser referenciada, buscada aí por alguma outra fórmula. Então vamos lá, igual multi, e aí eu vou botar, né, dar um clique aqui. Eu não vou clicar, tá? Eu vou só colocar um nome meu. Opa, não é B5, é B3, né? B3, ponto e vírgula, C3. Fecho parênteses, dou um enter. Fiz o primeiro. Preciso fazer igual multi em todos? Não, certo? Quando a gente faz um primeiro, a gente pode vir aqui no canto, bem no cantinho da célula. Note que o cantinho aqui inferior esquerdo, perdão, ele tem um pontozinho, né? Então eu vou dar 2 cliques nesse ponto e aí ele já aplica até os demais a mesma forma. Note que C3 é a multi que eu botei, B3 com C3, já no C4, multi B4 com C4, C5, multi B5 C5 e tudo mais. Existe um outro conceito também no Excel, que é o seguinte. Aqui, vou dar 2 cliques aqui, não vou apertar F2, que é para abrir o modo de adição. Note que aí eu botei, né, igual multi B3, ponto e vírgula, C3. O que é esse ponto e vírgula? É só para separar e indicar? Não, né? O ponto e vírgula ele também tem um conceito. O ponto e vírgula para o Excel, ele é o conceito de I, né? Então, com a fórmula multi aí que a gente está usando, a gente está dizendo para o Excel o seguinte: Excel, multiplica para mim o B3 e o C3. Dou um enter para confirmar e aí ele multiplicou. Aqui da mesma forma, Excel, multiplica para mim o B4 e o C4. Dou enter para confirmar e ele fez a mesma coisa. Vou selecionar aqui toda a coluna, como a gente já fez em algumas aulas anteriores, e vou aplicar o modo contábil. Pronto, tá aí, certo? Tudo bem direitinho. E aí nós podemos agora começar a melhorar o visual da nossa tabela. Como é que a gente pode fazer isso? Existem 2 modos, certo? Vou selecionar aqui somente o título, que é o seguinte: vou fazer o modo mais rápido e vou fazer o modo mais personalizado. O modo mais rápido é aqui, seleciono tudo que eu quero personalizar, tudo que eu quero colorir, né, melhorar o visual. No meu caso aqui eu vou melhorar o título, os títulos das colunas e os valores. E venho aqui, formatar a tabela como? Também do grupo página inicial, né? Eu estou aqui no grupo estilos e aqui eu tenho vários estilos, né, para me formatar. Vou usar mais bonitinho esse azul aqui. Vou usar o verde. A Excel tá tudo verde, não. Vou usar o azul mesmo. Pronto. E aí ele diz, ó, onde estão os dados? Dólar A, dólar 2, 2 pontos, dólar D, dólar 10. Aqui está o outro conceito, né, do Excel de ponto e vírgula e 2 pontos, né? O ponto e vírgula a gente já viu. E agora os 2 pontos. O que é que está dizendo, né? Onde estão os dados da tabela?
Excel, os dados da tabela estão de A2, aqui a minha primeira, ó, A2, até a caixa de nome está dizendo A2, até D10, que é a minha última aqui, ó, coluna D, linha 10, D10. E aí tem uma caixinha marcada que diz o seguinte: minha tabela tem cabeçalhos? Tem. Produto, quantidade, valor, total. Tem cabeçalho, cada coluna tem um cabeçalho. Então, ok, pronto. Já está aí predefinido, certo? A nossa tabela bem bonitinho. Ah, mas faltou o título. E aí pro título, como é que eu faço? Só vim aqui no grupo fonte, também da página inicial, e botar a cor que eu desejo. Ah, eu quero, na letra eu quero essa cor. No fundo eu já quero esta cor, vou botar na letra a cor branca, ficar mais visível. Vou aplicar um negrito. O negrito aqui eu posso botar o Ctrl N, que ele já fica negrito. Vou botar um itálico, Ctrl I, e vou aumentar aqui, ó. Eu aumento o tamanho da fonte, não preciso vir na caixa de seleção, só aqui vou botar 18 e no subtítulo aqui, no título de cada coluna, certo? Clique seguro, arrasto aqui, vou botar 16 e em cada dado vou botar 14. Pronto, 14. Ficou cortando aqui, né? Então, como a gente já viu nos conceitos de aula, das aulas anteriores, só dá 2 cliques em cada coluna para ela se auto-ajustar. Pronto, e aí eu tenho tudo bem, minha tabela bem bonitinha, bem predefinida. Vou botar o mesmo azul, pronto, é bonitinho assim. Pronto, finalizamos nossa primeira tabela do Excel. Na aula que vem vamos ver um pouco mais, né, da formatação sem a questão de formatar a tabela como no estilo já predefinido. Obrigado por assistir, até a próxima aula.